Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar e engrandecer o nome do Senhor pela vida da igreja, pela sua vida, por você que está nessa tarde assistindo aí, a tarde da bênção, cultuando ao Senhor conosco. E quero junto com você fazer uma oração. E gostaria que você aí onde estiver, faça uma oração também. Vamos adorar, glorificar a Deus neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, Deus de maravilha, soberano, engrandecemos o Senhor nesta tarde, ó Pai amado, e glorificamos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito. O Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado, ó Pai amado, ó Deus querido, de tudo que nós temos na nossa família, da nossa casa, e nós somos gratos, ó Pai amado, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e cremos que o Senhor continuará nos ajudando. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro, e nós estamos, ó Pai amado, nesta tarde, para, ó Deus querido, pedir ao Senhor que fale conosco, pedir ao Senhor que receba nossas orações, a nossa adoração, mesmo nesse tempo difícil, nós encontramos motivações para adorar ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, porque até aqui nós não temos sido atingidos, ó Pai amado, o Senhor tem preservado a nossa vida diante de toda essa situação que o mundo se encontra. O Senhor tem guardado a tua igreja, o Senhor tem sido escudo e bloqueio na nossa vida, o Senhor tem sido uma fortaleza para nós, e nós temos a certeza que estamos guardados debaixo das tuas mãos poderosas. Pai amado, eu te peço, ó Deus, que o Senhor nesse momento venha através da tua palavra falar conosco, que a tua palavra, Senhor, venha atingir corações, que a tua palavra venha trazer mudança de vida, que a tua palavra, Senhor, venha edificar pessoas nessa hora. Pai amado, eu te peço, porque sabemos que a tua palavra é verdade. Pai amado, a tua palavra, ela é a garantia para nós de que o Senhor, ó Pai amado, se preocupa para nos levar junto naquele grande dia para estar com o Senhor. E nós, ó Pai amado, pedimos, nos ajuda a viver esta palavra, nos ajuda a andar nos teus caminhos, nos ajuda, Pai amado, ó Deus querido, nessa hora, Senhor, que iremos ouvir a palavra do Senhor, da qual o Senhor tem para nós, ela venha frutificar em nós. Nós viemos refletir como é que nós estamos diante do Senhor, nós viemos, ó Pai amado, ó Deus querido, nos alimentar desta palavra, e essa palavra, ela venha trabalhar nossa alma, no nosso ser. Pai amado, eu te peço por cada vida que irá ouvir essa palavra, por aqueles que estão nesta hora, Senhor, orando junto comigo. Nós te pedimos a bênção do Senhor e que o Senhor venha falar conosco em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que nessa hora você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 18. Nós vamos estar refletindo algumas coisas que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Eu gostaria que você aí junto comigo lesse e que você abra o seu ouvido e o seu coração para entender e compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nesta hora. Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Deus. No versículo 7 diz assim, a palavra do Senhor: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se ele fazer o mal diante dos meus olhos, não tendo dado ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Até aqui por enquanto, irmãos.
Eu meditando na palavra do Senhor, eu queria junto com você pensar em duas coisas. Sobre a ira de Deus e sobre a misericórdia de Deus. E a Bíblia nos ensina que ai daquele por quem vem a ira de Deus, porque quando Deus vem com a sua ira, vem uma destruição sobre o lugar, ou sobre a nação, ou sobre aquela pessoa que fez com que Deus se irasse contra ela. E a palavra do Senhor nos ensina que há uma cidade que ela provocou a ira de Deus. E por causa desta ira, Deus a destruiu. Deus destruiu toda a cidade, todos os moradores, não ficou nada. Mas não é só porque Deus se irou, é porque não houve arrependimento. E eu gostaria de falar com você um pouco e meditar sobre essa cidade, da qual ela foi totalmente destruída, e essa cidade, como exemplo que nós vamos usar hoje, é a cidade de Sodoma e Gomorra. Uma cidade que havia todo tipo de pecado, uma cidade que praticava iniquidade, uma cidade que não temia ao Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina que por causa do pecado, por causa que eles praticaram esse pecado, ou todo tipo de pecado, chegou um momento que veio a ira do Senhor. Chegou um momento que a ira do Senhor se acendeu contra essa cidade. E porque a ira do Senhor se acendeu contra essa cidade, veio a destruição. E eu gostaria de ler junto com você, em Gênesis, capítulo de número 19, para que você entenda as coisas que aconteciam naquela cidade. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, capítulo 19, que Deus enviou um anjo ali, 2 anjos para destruir aquela cidade, mas também para tirar Ló e a sua família dali, porque Moisés havia intercedido, e ali o Senhor pega, arranca, os anjos, faz com que eles saiam dali para não ser destruído com aquela cidade. Mas olha o que aconteceu quando aqueles anjos chegaram ali. Eles foram até a casa de Ló, entraram. Ló insistiu e eles ficaram algum tempo ali, mas diz a palavra do Senhor no versículo de número 5, Gênesis 19, número 5. E acharam Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite, para traze-os para fora a nós, para que os conhecemos. Ou seja, vieram todos, de todos os bairros, a casa de Ló, mas a intenção dele era de pegar aqueles varões, ou seja, os anjos que estavam ali, e ter relações com aqueles anjos. Eles mudaram o costume, como diz a palavra do Senhor. Começaram a ter relações entre homem com homem, mulher com mulher. E todo tipo de abominação e iniquidade havia ali. E ali o Senhor determinou que aqueles anjos fossem ali para destruir aquela cidade. Para que aquela cidade fosse totalmente destruída. A cidade e os moradores daquela cidade. E eu gostaria de ler com você também Levítico, para que você veja o que o Senhor diz na sua palavra. Levítico, capítulo 18. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 22, o que o Senhor nos ensina e fala a respeito da prostituição, a respeito daquilo que aqueles moradores estavam praticando naquela cidade. Levítico 18, versículo 22. Com varão não deitará, como se fosse mulher, abominação é.
Versículo 23, nem deitará com um animal, para te contaminar com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Então o Senhor nos ensina que era abominável o que aqueles homens estavam fazendo diante dos olhos do Senhor, deitando homem com homem, mulher com mulher, mudando o costume natural das coisas, e provocaram a ira do Senhor. E eu fiquei meditando neste tempo, a questão deste vírus, a questão das coisas que estão acontecendo, muita gente falando, é a permissão de Deus, é a ira de Deus, mas eu quero dizer que se nós olharmos para o mundo, todo tipo de pecado está sendo cometido, em todas as nações. Infelizmente, prostituição, homem com homem, mulher com mulher, mudando o costume, como diz a palavra do Senhor, praticando abominações diante dos olhos do Senhor, sangue de inocentes sendo derramado, droga, vícios, não se teme mais ao Senhor. Isso eu estou dizendo para aqueles que praticam o pecado, a iniquidade. Tome cuidado, você pode provocar a ira de Deus. Você pode acontecer na sua vida como aconteceu com esta nação. Porque o Senhor é tardio em irar, mas a palavra do Senhor nos ensina que Ele se ira. Aleluia. Glória a Deus. E Ele fala, com o varão não se deitará. E aqueles homens queriam fazer o quê? Tirar os anjos dali que vieram como em forma de varões. Para conhecer. Conhecer é ter relações sexuais. E a palavra do Senhor nos ensina que Deus abomina esse tipo de prática, esse tipo de pecado. Aliás, Deus abomina todo o pecado. Foi por isso que nós fomos separados do Senhor. Mas louvado seja Deus que Jesus Cristo nos trouxe a comunhão com o Pai de novo através do seu sacrifício naquela cruz do Calvário. E por isso eu e você estamos aqui. Mas o alerta de Deus para nós é que nós não viemos praticar a iniquidade, não viemos praticar o pecado, não viemos deixar o pecado nos dominar de tal maneira que venha a ira de Deus sobre nós, como veio sobre aquela cidade. Meu irmão, ainda é tempo de nós nos arrependermos, de prostrarmos diante do Senhor, de pedir a graça, a misericórdia do Senhor, para que essa ira não venha destruir, porque eu sei que a intenção do Senhor seria salvar a toda a humanidade. Mas nós também sabemos que nem toda a humanidade se prostrará diante do Senhor em arrependimento, em buscar a salvação. Muitos continuarão como Sodoma e Gomorra, praticando seus pecados, suas iniquidades, e esquecendo de Deus, o Criador, de quem o formou, de quem o criou. E a palavra do Senhor também diz em Ezequiel, capítulo de número, acompanha aí, 16, no 49 e no 50, diz assim, eis que esta foi a maldade de Sodoma, a tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela as suas filhas, mas nunca se esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Ezequiel está referindo-se ao pecado de Sodoma, que havia ali a soberba, que ali eles também tinham as suas farturas, mas não ajudavam, não se esforçavam
não ajudava o pobre. Como Jesus disse, olha, quando você fizer alguma coisa a esse pequenino, quando você os alimentar, quando você vestir, quando você visitar, quando ele estiver enfermo, todas essas coisas você faz ao Senhor. E a palavra de Deus diz que eles não praticavam essas coisas, ou seja, a bondade, a benignidade, a justiça. Mas a palavra do Senhor diz que eles eram soberbos, que o Senhor viu a maldade e por isso o Senhor arrancou ali a Sodoma e Gomorra. E a palavra do Senhor nos ensina para que nós venhamos tomar cuidado com o pecado, com a prática do pecado. E a palavra do Senhor diz que esta foi a maldade de Sodoma e Gomorra. Foi o homossexualismo, a imoralidade, todas essas práticas havia naquela cidade. E nós devemos refletir e devemos pensar sobre isso. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha nação? Como é que estão os povos? O que é que o Senhor tem falado? O que é que o Senhor tem nos alertado? O que é que o Senhor tem dito para mim e para você, para que nós venhamos parar de fazer, parar de praticar? Mas a palavra do Senhor diz que aquela cidade não deu ouvidos. E por isso aquela cidade ela foi totalmente destruída. Foi a ruína daquela cidade. A palavra do Senhor, ela diz que aquela cidade, em Gênesis 19, 24 e 25, vamos voltar a ler mais um pouco do texto. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra, ou seja, tudo foi destruído. Os homens, a cidade, o que nascia, o que se plantava, tudo foi destruído. A palavra diz do Senhor que o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu e aquela cidade foi destruída. O que eu quero dizer para você é que aquela cidade foi destruída porque não houve arrependimento. Porque eles continuaram na maldade dos seus corações. Porque não se prostraram. Eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que é tardio em irar, como eu disse aqui. E nesse momento que ele é tardio em irar, ele vai dando a oportunidade para que nós venhamos se arrepender. Para que uma nação venha se arrepender, para que um povo venha se arrepender. Porque como foi dito lá onde nós lemos em Ezequiel, ou em Jeremias, irmãos. Ele disse o que em Jeremias? Se eu disser que vou enviar o mal sobre uma nação, e essa nação se arrepender, se converter, clamar ao Senhor, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz assim que ele tira o mal que ele ia enviar e abençoa aquele lugar. O problema daquela nação foi que não houve um arrependimento. O problema daquela nação é que eles não fizeram como foi dito. Ouvir aquilo que o Senhor estava falando e se arrepender, se prostrar, buscar a face do Senhor. Eu creio que se eles tivessem feito isso, haveria misericórdia. Isso aqui acontece com aqueles que não se arrependem. Eu não estou dizendo que você nunca vai pecar. Estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a errar. Mas a palavra de Deus diz que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel para me perdoar.
Mas aquela nação, ela não se arrependeu dos seus pecados. Ela não deu crédito à voz do Senhor. Eu quero dizer para você, dê crédito à voz de Deus. Dê crédito quando um profeta fala com você. Que uma nação venha dar crédito quando um profeta se levanta para falar com ela. Porque o profeta, ele é um enviado de Deus. E ali aquela cidade, ela morreu na sua soberba, no seu pecado, nas suas iniquidades. O Senhor falou que enviaria o mal. Aleluia. Louvado seja Deus, diz assim lá em Jeremias. Vamos voltar aqui à palavra, irmãos. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para derribar, ou para arrancar, perdão, e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade. Não se converteram. E por isso foram destruídos. Acenderam a ira do Senhor. Esse é um exemplo de uma cidade da qual veio a destruição, da qual veio a ira do Senhor. E diz a palavra do Senhor que aquela cidade foi o quê, irmãos? Como nós já dissemos, totalmente destruída. E eu fico pensando, como nós estávamos falando, como é que estão as nações? Nós temos feito o correto nesses dias, dobrado o nosso joelho, clamado a misericórdia de Deus, pedindo perdão pelo pecado da nação, da humanidade. Mas nós também precisamos orar para que Deus convença essas nações, esses reinos, esses governantes que praticam a maldade, o povo que está na maldade, para que eles não venham ser destruídos como aquela cidade, mas para que eles se convertam, se voltem ao Senhor de todo o coração. Nós temos orado, temos clamado, temos feito o correto, o que a Bíblia nos ensina. Temos orado pela nossa nação e que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que a nossa nação ela venha se despertar, porque Jesus está à porta. Mas na nossa nação também há todo tipo de pecado, nós sabemos disso, e temos clamado ao Senhor para que o povo se desperte, se volte ao Criador. E para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Mas também nós pedimos que o Senhor atinja as outras nações, que o Senhor os perdoa. Porque quando Jesus estava naquela cruz, o Senhor disse assim, perdoa porque eles não sabem o que dizem. Não sabem, quer dizer, o que fazem. E continue orando, continue clamando. Continue se arrependendo dos pecados. Clamando para que a misericórdia de Deus não venha sobre a nossa casa, sobre a nossa nação. E eu gostaria que você meditasse nessa hora como é que está a sua casa, como é que está a sua vida. Mas também quero dizer para você, há esperança. E eu quero falar de uma cidade, da qual também o Senhor ia fazer a mesma coisa. O Senhor também tinha uma palavra contra aquela cidade. Mas aquela cidade fez ao contrário. E por ela fazer ao contrário, nós vemos a misericórdia de Deus, a graça do Senhor. E eu quero falar sobre essa cidade, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1.
No primeiro diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitaia, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Ou seja, a malícia, a maldade daquela cidade, ela subiu até o Senhor. E o Senhor envia, fala para o profeta: olha, vai lá, aquela cidade, e clama contra ela. Ou seja, quando você fala clama contra ela, não viria bênção, mas viria maldição. Viria a mão do Senhor contra aquela cidade. Nós sabemos da história de Jonas. Sabemos que ele até fugiu, tentou sair do propósito de Deus. Mas não é isso que eu quero falar com você. O que eu quero falar com você é de uma cidade que se arrependeu, de um povo que se prostrou, de um povo que, mesmo que tinha uma palavra contra, eles ouviram o que o profeta disse e creram em Deus. E creram na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina que se nós se arrependemos dos nossos pecados, se nós clamarmos, se nós deixarmos a prática do pecado, o Senhor, Ele sara a nossa terra. Ele nos perdoa. Ele nos coloca de pé. Ele coloca a nossa vida de pé diante dEle. Eu quero dizer para você que se você está com uma palavra, até que seja da parte de Deus, uma palavra contrária à sua vida, há uma esperança para que Deus mude essa palavra. Em vez de enviar a maldição, Ele enviará a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua nação. E nós vamos ler isto. O que aconteceu? Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Senhor diz que a malícia subiu até o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, havia uma palavra de maldição para aquela cidade. Mas louvado seja Deus, que diz a palavra do Senhor, no capítulo 3 de Jonas. Continua aí com a sua Bíblia aberta. E vamos ver o que o Senhor disse. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Eu quero dizer a alguns profetas que estão me ouvindo nessa hora. Por que que quando Deus manda você profetizar algo, e muitas vezes esse algo não é algo que é algo de bênção, ou seja, vou explicar melhor. Às vezes Deus está mandando você enviar a palavra e não é uma palavra de bênção, mas é uma palavra que vem a despertar, é uma palavra que veio a acordar aquele povo ao quem Deus está mandando você dizer, para dizer a eles: olha, a sua maldade, a sua malícia tem chegado até a face do Senhor. E muitas vezes você se cala. Muitas vezes você fecha a sua boca. Muitas vezes você faz como Jonas, você quer fugir do propósito a qual Deus te colocou. Mas sabe de uma coisa, agindo Deus quem impedirá. Se Deus enviou você, é você que vai. É você que vai pregar essa palavra. Eu vou voltar ao texto, irmão, mas eu tenho que entregar aquilo que o Senhor está mandando. Porque foges. Você é profeta de Deus. Abra a tua boca e fala que Deus, aquilo que Deus te mandou. E da forma que Ele mandou você dizer. Você que está me ouvindo. Deus está falando com você.
você que é profeta, não temas o que possa fazer o homem, diz o Senhor dos Exércitos. E a palavra do Senhor diz assim, aonde nós lemos, versículo 2, capítulo 3, versículo 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu disse. Ou seja, Deus falou para Jonas, vai até lá, leva a palavra que eu te disse, fala o que eu te mandei. E no versículo 3 diz assim, levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Não era uma cidade pequena, mas era uma grande cidade. E ele entra na cidade e ele começa a anunciar a palavra do Senhor. Ele começa a dizer aquilo que o Senhor ordenou que ele dissesse. Mas louvado seja Deus, que diz a palavra do Senhor no versículo 4, e começou Jonas a entrar pelo caminho da cidade de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Ou seja, havia um prazo para aquela cidade ser subvertida. Havia dias contados da parte do Senhor para que o Senhor cumprisse aquilo que ele falou para aquela cidade. Que ela ia ser subvertida. E eu quero dizer para você, louvado seja Deus, porque diz a palavra do Senhor que aqueles homens deram crédito, que eles começaram a ouvir o que estava sendo pregado pelo servo do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim no 5, e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, e desde o maior até o menor. À medida que eles foram ouvindo, eles começaram a jejuar. Eles começaram a se humilhar. Eles creram na pregação, eles creram naquilo que o Jonas está falando. E no 6 diz assim, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e se assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação